Fala Forjados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Marcelo e hoje nós vamos conversar sobre as 8 habilidades essenciais para a vida do homem. Se você é um homem que procura ser mais forte, mais respeitado, mais confiante, eu convido você a ficar comigo aqui depois da vinheta. Então, antes de mais nada, como sempre, eu gosto de pedir para que você que está assistindo esse vídeo, deixe sua curtida, se inscreva no canal, caso ainda você não seja inscrito, para que o YouTube reconheça que isso daqui é uma mensagem relevante e que deve ser levada, distribuída para outros homens. Também gostaria de lembrá-los que nós temos a nossa comunidade Mandato Masculino. Então, se você é um homem que quer se aprofundar ainda mais sobre temas que são pertinentes à vida do homem, quer caminhar junto a outros homens fortes, construir resiliência, forjar o seu caráter, se tornar aquele homem que a sua família merece que você seja, então não deixe de participar dessa comunidade. Eu vou deixar o QR Code aqui para você. Você pode apontar o seu celular ali, já acessar o link, ou também o link aqui na descrição desse vídeo. Você pode clicar e já vai te levar ali para a página onde você pode fazer a sua assinatura e já ingressar na comunidade. Então vamos lá, rapaziada. Não é segredo para ninguém que o homem, ele é sim reconhecido, respeitado pela sua utilidade. E não adianta a gente ficar nesse negócio de usar isso como muleta e dizer que, nossa, nós somos apenas respeitados e amados pela nossa utilidade, coitadinho de mim, se colocando em uma posição de vitimista. Nós temos que entender que esse é o nosso mandato. Nós fomos feitos para cultivar e proteger, e é nisso que nós encontramos o nosso propósito. Eu não quero ser respeitado ou reconhecido pela minha inutilidade. Eu não quero ser reconhecido ou respeitado por ser um larápio, um cara inútil. Eu quero me tornar em um homem que seja respeitado e reconhecido pela minha família, por aqueles que me cercam, aqueles que estão à minha volta, como eu posso servi-los, como eu posso ser útil na vida deles. Se você quer se destacar realmente como homem, se você quer se tornar um líder na sua vida, na vida da sua família, na vida daqueles com quem você trabalha, na vida daqueles com quem você congrega, por exemplo, na igreja, então esses são os pontos que vão ajudar você a se transformar nesse homem. Primeiro ponto aqui, rapaziada, é a força física. No nosso último vídeo, a gente falou sobre isso, que a força masculina não se restringe apenas à força física, mas a força física é, com certeza, algo de extrema importância na vida do homem. Sócrates diz isso, que desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força do que o seu corpo é capaz. Não estou falando aqui para você ser um fisiculturista ou para você ser um cara atlético, não, mas você precisa se tornar a melhor versão que você pode se tornar como homem. Você nunca parou para imaginar ou refletir de como que seria a sua versão mais forte? Que tipo de homem você se tornaria se você estivesse na sua versão mais forte, fisicamente? Eu lembro que no meu caso, alguns anos atrás, estou falando aí de repente 7, 8 anos atrás, um pouco menos, eu não tinha vontade nenhuma de treinar. Eu era extremamente sedentário, eu evitava ao máximo ir para a academia ou fazer qualquer tipo de treino físico. Mas isso começou a mudar quando eu fui em uma consulta médica e o meu médico disse o seguinte: Marcelo, quantos anos você tem? Eu acho que na época eu tinha aí meus 37, 38 anos de idade, e eu estava assim com o resultado dos meus exames horríveis. E aí ele falou isso para mim e eu falei, cara, eu tenho 38, né? E 37, 38 eu não lembro agora, mas ele falou assim, e você consegue amarrar seu tênis? Eu falei assim, consigo. Achei meio estranha aquela pergunta, eu falei, mas consigo, né? Ele falou assim, então, eu sugiro o seguinte, se você quiser continuar amarrando o seu tênis quando você tiver 50 anos de idade, sozinho, você comece a mudar a sua rotina. Tire a sua bunda do sofá e entre em uma academia. E eu lembro que a partir desse papo, cara, as coisas começaram a mudar, porque a minha filha ainda era pequenininha, ela tinha ali seus 6 ou 7 anos, a minha esposa, ela ainda não trabalhava fora de casa, e eu falei, cara, eu preciso mudar, porque se eu quiser ser esse homem forte, esse homem que é respeitado, esse homem que minha esposa, minha filha pode depender de mim, eu vou precisar mudar a minha vida. E até então eu não tinha energia, eu não tinha disposição para nada. Eu acordava de manhã,
já muito indisposto. Eu ia dormir muito cansado, mais do que o normal. E depois que eu comecei a academia, essas coisas começaram a mudar na minha vida. Inicialmente eu comecei ali com uns 3 ou 4 vezes por semana. Conforme o tempo foi passando, eu fui aumentando não apenas a frequência, mas também aumentando progressivamente e gradualmente a minha carga. E aí, cara, assim, dia a dia mudou totalmente. A minha disposição mudou, meu nível de energia se transformou. Então, se você se encontra na mesma condição que eu me encontrava alguns anos atrás, entenda o seguinte: uma das coisas que são prioridades, que devem ser prioridades na vida do homem, é a sua saúde física. Não negligencie isso, não leve isso de forma displicente, leve isso a sério. Se matricule numa academia, vai fazer uma luta, vai fazer qualquer tipo de exercício físico, vai mudar completamente a sua vida. Então, esse é o primeiro ponto. Leve a sério a sua condição física. O segundo ponto aqui, rapaziada, é a comunicação assertiva. Como a gente negligencia isso? A comunicação para o homem, a comunicação assertiva, ela tem um poder imensurável. Ela é, cara, como se fosse um superpoder. Homens que falam com clareza, com convicção, impõem um nível de respeito totalmente diferente. Eu sempre falo isso aqui, falo no Instagram, falo ali no Mandato Masculino também, é o seguinte: se você quer ser um homem bem visto, respeitado, você tem que forjar a sua comunicação. Falar pausadamente, de forma objetiva, manter um contato visual, olho no olho, evitar ficar usando muletas linguísticas como tipo, conseguir ouvir ativamente. E o mais importante é a sua linguagem corporal, a gente sabe disso. Existem estudos que dizem que 93% da nossa comunicação é não verbal. Então, se você está ali se comunicando com alguém, você está assim, tudo curvado, você está com o olho para baixo, com um semblante todo triste, você quer passar algum tipo de discurso motivacional, não vai colar. A sua linguagem corporal vai comunicar muito mais do que as suas palavras. Então mantenha queixo para cima, corpo ereto, os ombros alinhados. A mesma coisa que se eu estivesse aqui falando com vocês assim: olha, gente, então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre as habilidades que todo homem deve ter. Esses homens, eles devem... Não vai rolar, rapaziada. Não vai colar. Essa mensagem que eu tenho que transmitir para vocês, eu tenho que transmitir com confiança, com firmeza, para que vocês entendam a relevância dessa mensagem. Então trabalhe na sua comunicação de forma intencional. Comece falando com as pessoas que estão ao seu redor, depois comece falando com as pessoas que trabalham com você, depois você começa a dar uma aula, por exemplo, na igreja ou em algum outro lugar onde você pode contribuir ou servir. Observe como aquelas pessoas que você respeita ou que inspiram você se comunicam. Observe a postura corporal delas, os gestos que elas utilizam, a forma como elas falam, o tom de voz, as suas entonações. Trabalhe na sua comunicação e você vai ver como isso vai mudar a sua vida. Próximo ponto é a autodefesa. A gente sabe disso. Ali no Mandato Masculino, por exemplo, a gente tem um módulo inteiro sobre autodefesa. Ali a gente tem professores que falam sobre Krav Maga, sobre Karatê, sobre Kung Fu, sobre Jiu-Jitsu, porque a gente entende que o homem precisa lutar, ele precisa saber se defender. Você pode nunca ter que usar, você pode nunca ter que lutar, mas o mero fato de você saber lutar muda a sua atitude, a sua postura e a sua presença diante das pessoas. Existe um estudo da Universidade da Flórida, se eu lembrar, eu vou deixar aqui para vocês também, e o link na descrição, que diz o seguinte: que indivíduos que são treinados em defesa pessoal ou em qualquer outra luta, são menos visados por criminosos. Inclusive tem um vídeo que é muito famoso, que viralizou já por aí, de um pedófilo, que ele diz o seguinte: o repórter pergunta para ele, olha, como você sabe quais vítimas escolher? Aí ele fala assim: aquelas cujos pais não são tão fortes e não transmitem uma postura ameaçadora. Tem um outro programa que eu assisti um tempo atrás, que uma mulher se levantou assim no auditório e ela perguntou para o cara, né, falou assim: olha, eu não consigo namorar porque todos os homens que conhecem o meu pai acabam indo embora. E ele falou: mas por quê? Qual que é o problema com seu pai? Que meu pai é muito forte, ele é muito grande e ele fez lutas, eu não lembro a luta lá que ela disse, ele fez essa luta por muito tempo. Então, quando os homens chegam em casa, ele transmite essa postura intimidadora. Sem contar, né, rapaziada, que o nível de confiança que a luta traz para o homem é algo indiscutível. E eu falo isso por experiência própria. Quando eu era mais novo, antes de me casar, eu tive a oportunidade de treinar karatê
por alguns anos e boxe por mais 1 ou 2 anos. E foram períodos em que eu construí muito a minha autoconfiança. Existem muitos homens que chegam até mim e me perguntam: Marcelo, como que eu melhoro a minha confiança? Como que eu me torno um homem mais confiante? E esse é um caminho. Se você realmente quer se tornar um homem confiante, se você quer ter uma autoconfiança inabalável, então eu sugiro que você comece a praticar alguma luta. Próximo ponto aqui, rapaziada, é a resiliência emocional. Como eu disse anteriormente, a força física não é a única força que o homem deve ter. Você pode ver esses caras que inspiram você, que você admira, que você os segue. Esses caras, além da força física, homens que superam as suas dificuldades, homens que passam por conflitos, adversidades, mas que acabam sobrevivendo e prosperando. Por quê? Porque eles conseguem manter a calma, conseguem se manter equilibrado diante dessas situações. E é por isso mesmo que eu sempre falo, a vida do homem tem que ser extenuante. Não tem como você construir a melhor versão de si, não tem como você se tornar o melhor homem que você pode se tornar, aquilo que você foi criado para ser, sem adversidades. Hoje em dia, o que a gente vê são homens tentando buscar o caminho de menor resistência, o caminho mais prático, o caminho mais fácil. Mas isso não vai forjar o seu caráter, isso não vai forjar a sua resiliência. Como que você vai ter uma resiliência forjada se você não tem dificuldades e adversidades na sua vida? Aquele velho ditado, clichêzão que a gente vê por aí: tempos difíceis constroem homens fortes constroem tempos fáceis constroem homens frouxos. E esse ciclo continua por toda a história. Você quer ser um homem frouxo, tanto emocionalmente como fisicamente e espiritualmente, basta você evitar a adversidade, basta você evitar uma rotina extenuante. Beleza, Marcelo, mas como que eu construo essa resiliência emocional? Prática. É você enfrentar e se colocar intencionalmente em pequenos desconfortos. Eu não estou falando para você se tornar um cara masoquista, que deve buscar o sofrimento. Não é isso. Mas você deve parar de buscar o caminho de menor resistência. Comece a servir, comece a ser prestativo, comece a contribuir com outros lugares, outras pessoas. Dessa forma você vai ter que lidar com problemas, você vai ter que lidar com adversidades. Você vai construindo essa resiliência. E usando como gancho os últimos pontos, se você também é um cara que busca treinar fisicamente, se você é um cara que busca praticar algum tipo de luta, isso vai ajudar você na construção da sua resiliência emocional. Próximo ponto, rapaziada, é a gente ter inteligência financeira. Saber lidar com dinheiro é essencial para a vida do homem. Você é um homem que não sabe nem mesmo construir um orçamento familiar, se você é um homem que não consegue administrar as suas contas, você está sempre atrasado, sempre devendo, se você é um homem que não tem qualquer perspectiva com relação a investimento, ou também não sabe construir uma segunda, uma terceira fonte de renda, isso vai acabar destruindo você. Então você precisa se informar, você precisa aprender. Hoje a gente tem inúmeros cursos online que são gratuitos, aqui no YouTube mesmo, que você pode encontrar desde como você faz a administração de contas básicas dentro da sua casa, até como você pode investir em rendas variáveis, por exemplo, rendas fixas. Lá na plataforma do Mandato Masculino, por exemplo, nós temos um módulo inteiro com 7 aulas, feito pelo Luciano Fernandes, que é um dos maiores especialistas aqui do Brasil sobre finanças, inteligência financeira, falando para você como você vai administrar, como você deve investir, como gastar menos, como ganhar mais. E uma das formas que você pode mais deixar a sua esposa, sua família insegura é não sabendo administrar suas finanças. Se toda hora você fica perdido com relação às contas que você tem que pagar, se toda hora você recebe notificações e cartas no correio dizendo que as suas contas estão atrasadas, se você olha lá para frente e você não enxerga nenhuma, você não tem nenhuma perspectiva de melhoria, isso é muito complicado. Não tem como você garantir segurança para sua família se você não sabe fazer nem mesmo o básico financeiramente. Então evite fazer dívidas desnecessárias. Comece a aprender como você pode investir, mesmo que seja inicialmente um pouco. Construa um orçamento sólido, um orçamento que você pode tentar equilibrar ali as contas fixas, as contas variáveis também que podem ocorrer no seu dia a dia. Reserve também um espaço no seu orçamento, se possível, para que você tenha momentos de lazer com a sua família. Acima de tudo, além de você ter que aprender a administrar as suas contas, a gastar menos que você ganha, você também precisa começar a aprender a ganhar mais.
você precisa também desenvolver a habilidade de criar novas fontes de renda. Não é só apenas de quanto sai, mas também de quanto entra. Então, novamente, se você quer ser um homem mais confiante, se você quer ser um homem respeitado pela sua família, se você quer ser um homem que realmente transmita essa imagem de, ó, estou aqui, pode contar comigo, deixa que eu resolvo, começa também pelas suas finanças. O próximo passo aqui, rapaziada, é sobre networking e habilidades sociais. Isso daqui eu falo a todo momento aqui nos vídeos, nas redes sociais. Não existe isso de ser um lobo solitário. Isso é a idiotização de alguns movimentos masculinos que a gente vê por aí. A gente tem que entender que resultados não vêm só de um esforço individual, mas também de um esforço coletivo. E isso vai além de oportunidades. Isso tem a ver com a nossa caminhada como homens também. Nós sabemos que nós muitas vezes gostamos de nos isolar para resolver os nossos problemas, mas o problema não é você ter um tempo para você se isolar e resolver o seu problema. A grande questão é você se manter naquela posição por muito tempo. É você tentar perpetuar aquele estado. E novamente, é por isso que nós temos a nossa comunidade de mandato masculino. Porque ali nós temos um grupo de homens que caminham junto, que entendem um ao outro, entendem a luta diária de todo homem, estão ali para compartilhar, para aprender um com o outro, para incentivar um ao outro, para fortalecer um ao outro. A ideia da comunidade é exatamente essa. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. Eu falo por mim, por experiência própria. Quando eu comecei o perfil aqui do Homens Forjados no Instagram, inicialmente foi muito difícil, porque eu tinha que fazer tudo sozinho. Mas conforme o perfil foi crescendo, eu fui tendo a oportunidade de conhecer outras pessoas, outros homens que me ajudaram nessa caminhada. Não apenas me dando orientações ou dando direcionamentos, mas também contribuindo através de lives, através de materiais, através de seus próprios, na criação de seus próprios conteúdos. E aproveitando, eu quero indicar um livro do Dale Carnegie, que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um dos melhores livros que eu li a respeito do tema. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira comprar e adquirir esse livro. Leia esse livro, porque ele vai mudar totalmente a sua mentalidade, a sua perspectiva com relação a networking e a colaboração de pessoas. O próximo passo, rapaziada, é a apresentação pessoal. Quantas vezes eu já vi homens falhando naquilo que é básico? Eu até falo isso toda hora, né? No Instagram. Não errem no óbvio. A gente precisa lembrar que as primeiras impressões são feitas em segundos. A forma como você se veste, a forma como você se posiciona e a forma como você se apresenta vai mostrar, sim, força ou fraqueza. E não adianta vir com esse papo mole de que não interessa como eu me visto, o que importa é o que está dentro de mim, o que importa é o que sai de mim. As pessoas vão te avaliar e vão te julgar inicialmente pela sua aparência. Independente da forma como você se veste, você vai comunicar algo. E aí você pode falar, Marcelo, mas eu não me importo como eu comunico. Sim, você se importa, porque se você vai lá no seu guarda-roupa e você escolhe a roupa que você vai usar hoje, mesmo que seja um short rasgado ou uma camisa florida e você sai com um chinelão na rua, você quer comunicar algo. Você está comunicando que você é um cara desleixado. Você está comunicando que você não se importa com a sua aparência. Então, no fim da história, você está comunicando algo. Assim como treinar fisicamente, mentalmente, emocionalmente, assim como fazer lutas traz confiança, se vestir bem, se posicionar corretamente e se apresentar para as pessoas da melhor forma que você pode, também traz confiança. Eu não estou dizendo aqui para você ir no shopping, você comprar as melhores roupas ali, ou para você gastar rios de dinheiros com isso, mas para você se vestir da melhor forma possível. E para isso, você não precisa gastar muito. Basta você fazer as escolhas certas. E eu não estou falando aqui só de roupa, estou falando de higiene pessoal, estou falando da sua postura, estou falando do seu posicionamento como um todo. E aqui fica o desafio, comece a se vestir melhor, comece a prestar mais atenção na sua aparência. E aí depois você volta aqui e fala para mim se algo não mudou na sua vida. E por último, mas não menos importante, na verdade, o mais importante é o seu fundamento espiritual. Nada disso que a gente falou até agora tem o mínimo sentido se você não estiver conectado com Deus. Princípios sólidos, valores sólidos vão dar a direção necessária para as nossas vidas, mas esses princípios e valores estão diretamente conectados, ligados a Deus. Sem Deus, nossos valores e princípios são sempre subjetivos. E viver de forma subjetiva é viver de forma arriscada, onde meus valores e princípios são sempre subjetivados, são sempre flexibilizados e negociados mediante o tempo, mediante situações e mediante
as pessoas. Se você quer transmitir confiança e força, com certeza você não pode viver a partir da subjetividade. Como que as pessoas vão confiar em você ou ver a sua força se você muda de ideia, flexibiliza os seus valores e negocia os seus princípios toda vez que você está em alguma desvantagem, toda vez que você tem que lidar com alguma adversidade? Mas eu tenho valores e princípios firmes, valores e princípios que não são flexibilizados, porque eles estão conectados com Deus, eles são valores e princípios objetivos. Então, é aí que você transmite a confiança e a firmeza necessária. Então, rapaziada, essa é a mensagem de hoje. Essas foram as 8 habilidades essenciais que nós temos que desenvolver e cultivar em nossas vidas. E, novamente, eu deixo o desafio aqui. Se você colocar essas 8 habilidades de forma intencional na sua vida, no seu dia a dia, se você começar a aplicá-las na sua vida, não tem como não haver transformação. Eu te desafio, vai lá, coloque elas em prática, depois volta aqui e me conte como tem sido a sua vida. Então agora é com vocês, forjados. Continuem a desenvolver essas habilidades, continuem a buscar a transformação para o seu bem e para o bem daqueles que são seus. Como eu sempre digo, queixo em direção a Deus e forjemos.